leitura do meu caderno de alterações legislativas, referente ao Código de Defesa do Consumidor. E aí eu vou separar a leitura em dois momentos. Primeira leitura eu vou ler o artigo por completo e, em segundo momento, de maneira resumida, apontar só o que foi alterado. O Código de Defesa do Consumidor somente foi alterado em 2021, nos 3 anos que eu olhei, né? Olhei 2022, 2020, 2019 e 2021. Então houve só uma alteração, que foi a Lei 14.181. E aí vamos lendo os artigos e vamos ver o que acrescentou, o que foi alterado. Da Política Nacional de Relações de Consumo. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança e proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Então, terceiro inciso, qual que é o princípio da Política Nacional de Relação do Consumo? A harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrios nas relações entre consumidores e fornecedores. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto a seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Racionalização e melhoria dos serviços públicos, estudos constantes das modificações do mercado de consumo. Fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Primeira alteração que nós temos aí. Inciso nono, no princípio, que é um princípio da política nacional das relações de consumo, é o fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Outro inciso alterado. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Esses dois incisos, então, foram inseridos no artigo 5º, que é os princípios da política nacional do consumidor. Aí o artigo 5º agora. Para a execução de política nacional da relação de consumo, contará o poder público com o seguinte, agora os instrumentos, nós lemos os princípios, agora vamos ler os instrumentos. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Criação de delegacias de polícia especializado no atendimento de consumidores, vítimas de infrações penais de consumo. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. E aí vem o inciso 6 e 7, que foi inserido pela Lei 14.181, a instituição de mecanismo de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção de consumidor pessoa natural. E o inciso 7, instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. E aí a atenção aqui é para não trocar instrumento por princípios, né? Pode ser muito bem trabalhado. Aí o artigo 6º.
são direitos básicos. A gente viu instrumentos, a gente viu princípios, agora quais que são os direitos do consumidor? Artigo 6º, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. A informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresente. A proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova. É um direito do consumidor, inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, assegurada as regras ordinárias de experiência, a adequada e eficaz prestação do serviço público em geral. E aí nós temos agora 3 incisos que foram inseridos pela lei, pela nova lei em 2021. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Inciso 12º, a preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. A informação acerca de preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Então, são mais 3 direitos do consumidor. As informações que tratam do inciso 3 deverá ser acessível à pessoa deficiente, lá. E aí depois nós temos alterações lá no artigo 51 da mesma lei. São nulas das cláusulas abusivas, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilite, exonere ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código. É nulo de pleno direito que transfiram responsabilidades a terceiro, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo ao consumidor, determine a utilização compulsória da arbitragem, imponham representação para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Deixe ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor, permita ao fornecedor direta ou indiretamente variação do preço de maneira unilateral. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Obriga o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor,
possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. E aí nós temos as alterações agora, que é considerada nula de pleno direitos. Condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso ao órgão do Poder Judiciário. Estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou de acordo com os credores. Nós tivemos então essas duas alterações aqui. Foi inserido esses dois últimos incisos aqui. E aí depois nós temos o capítulo 6A, que foi inserido também da mesma lei, da prevenção e do tratamento do superendividamento. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Certo. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operações de créditos, compras a prazo e serviços de prestação continuada. O disposto neste capítulo não se aplicam aos consumidores cuja dívida tenha sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente, com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no 52 e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar ao consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre custo efetivo total e descrição dos elementos que compõem, a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza previsto para o atraso no pagamento, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias, o nome e o endereço inclusive eletrônico do fornecedor, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do 52. As informações referidas no 52 devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou do instrumento apartado. De fácil acesso ao consumidor. Para efeito desse código, o custo efetivo total da operação do crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. Sem prejuízo do disposto no artigo 37, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com ou sem financiamento. Calma, para trabalhar isso aqui, hein? É vedada expressa ou implicitamente da oferta de crédito ao consumidor publicitária ou não. Indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação de situação financeira do consumidor, ou ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos de contratação do crédito ou da venda a prazo. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produtos, serviços ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou sem a contratação, ou se a contratação envolver prêmio. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor
ou o início de tratativas, a renúncia ou a desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, entre outras condutas, informar, esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto no artigo 52 e 54 deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise das informações disponíveis em banco de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo, nos artigos 52 e 54c deste Código, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo principal e a dilação de prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produtos ou serviços e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito recorrer ao serviço do fornecedor de produtos ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito, oferecer crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produtos ou serviços, financiando ou onde o contrato principal for celebrado. O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses deste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito no contrato que lhe seja conexo. No caso do inciso 1 e 2 do caput, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produtos ou serviços, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor de crédito. O direito previsto no parágrafo 2º, o direito de rescisão, caberá igualmente ao consumidor contra o portador do cheque pós-datado emitido para aquisição de produtos ou serviços a prazo, contra o administrador ou emitente do cartão de crédito ou similar, quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes ao mesmo grupo econômico. A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvados ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente aos tributos. Sem prejuízo do disposto no artigo 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor do produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas. Realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administrador do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias, contados da data do vencimento da fatura. Vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada, que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação. Recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e após a conclusão, cópia do contrato. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta,
do cartão de crédito ou similar que o consumidor peça e obtenha quando aplicável a anulação ou imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos, sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor, sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da medida do contrato no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento. A formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor de crédito, do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor previamente as informações de que trata o artigo 52 e o caput do 54, além de outras, porventura determinada na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a conclusão. E aí nós tivemos esse capítulo inteiro inserido no Código de Defesa do Consumidor. E aí depois nós temos o capítulo 5, que foi inserido também, da conciliação. Ali o capítulo 6 está anteriormente. Capítulo 6, 54. Pode estar dentro do... Tá. Depois nós temos o capítulo 5 da conciliação no superendividamento. Também foi outro capítulo que foi inserido. A requerimento da conciliação no superendividamento. O requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de um processo de repactuação de dívidas, com vista à realização de audiência conciliatória. Pode de ofício aqui então, né? Vamos trabalhar isso aqui. Audiência conciliatória presidida por ele ou por conciliador credenciado no juiz, com a presença de todos os credores de dívidas previstos no 54A, no qual o consumidor apresentará a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Excluem-se do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Então, não é todas dívidas que podem fazer essa repactuação. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou do seu procurador com poderes essenciais e plenos para transigir, a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado, para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência de conciliatória. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento de dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Constarão no plano de pagamento, é quase uma recuperação judicial aqui de pessoa física. Constarão no plano de pagamento referido no parágrafo 3º deste artigo medidas de dilação de prazos de pagamento, de redução dos encargos de dívida ou de remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida. Referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastro de inadimplentes. Condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importam
importem no agravamento de sua situação de superendividamento. O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará a declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido prazo de 2 anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, e procederá à citação de todos os credores cujo crédito não tenha integrado o acordo porventura celebrado. Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiências. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões de negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. O juiz poderá nomear administrador desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no 104A do Código. E no máximo 5 anos, sendo a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado da sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Compete concorrentemente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva no processo de repactuação de dívidas, nos moldes do artigo 104A, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos, celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. Em caso de conciliação administrativa, para prevenir o superendividamento do consumidor, pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas relações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeiras cabíveis. O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de banco de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Portanto, essas foram as alterações que tiveram na lei, e duas bem grandes e outras foram só alguns incisos. Então, no final aqui a gente tem um panorama, um resumo, né, do que foi alterações. Foi no artigo 4, 5, 6. 4 trata dos princípios, 5 dos instrumentos e outros dos direitos, né? E aí a gente tem que princípios. Foi inserido fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Veja que é um princípio. Não pode confundir com instrumentos ou direitos. Depois a gente tem os instrumentos, o inciso 6 e o inciso 7, instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento de proteção do consumidor pessoa natural, que pode parecer, esse inciso 6 aqui, parece muito com o princípio do inciso 10, bom para confundir. Instituição, então, prevenção e tratamento, princípio, instituição, núcleo. Instituição é instrumento de núcleo de conciliação e mediação de conflito oriundo do superendividamento. E aí depois nós temos os direitos, a garantia prática de crédito responsável pela
responsável de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação, por meio de revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. E depois a gente tem o artigo 51, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que condicione ou limite de qualquer forma acesso ao órgão do Poder Judiciário, estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade. Então, é uma cláusula nula de pleno direito das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral do direito do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo dos credores. E aí depois a gente tem o capítulo 6A e o capítulo 5, que foi inserido por completo, que é um pouquinho maior. Eu acho que mais para frente vale um resumo sobre o que foi inserido. É isso. Fim.